Agora você vai aprender a utilizar os layers de ajuste no Adobe Photoshop CS4. Localize dentro da pasta de imagens do curso a imagem adjustmentslayers.jpg. Abra pelo Bridge, dê um duplo clique que a imagem será aberta no Photoshop. Vou minimizar esta paleta flutuante aqui das cores e estilos. Dou um clique aqui nesta área cinza, ela contrai, aumentar um pouquinho aqui. Vou pressionar o Ctrl e o 0 para exibir a imagem ao tamanho que está a minha área de trabalho agora. Ctrl 0, ela se encaixa perfeitamente ao meu campo de visão aqui do documento. Diferenças entre os ajustes. Primeiro, nas versões anteriores do Photoshop já existiam os layers de ajuste, com exceção deste aqui chamado Vibrance, contido apenas no Camera Raw. Os layers de ajuste antes eram aplicados por aqui. Selecionava o layer que você desejava aplicar o ajuste, clicava nesta bolinha cortada ao meio, de um lado preto e de outro lado branco aqui, na diagonal, você clicava, apareciam as opções de layer de ajuste. Um layer de ajuste sólido, cria um layer sólido. Um layer gradiente, com etapas de gradiente que você define. Pattern, você vai entender depois o que é. Um layer de ajuste para brilho e contraste. Levels, os níveis de cor. Curvas, que você pode fazer nas cores. Escurecer e clarear por canais, por exemplo. Exposição, Vibrance, que é este novo recurso. Controle de tonalidade e saturação, aqui o Hull Saturation, balanço de cores, conversão para preto e branco, Black e White, filtro de foto, eu vou mostrar isso aqui também, Photo Filter, mistura de canais, Channel Mixer, por exemplo, mistura de canais, você trabalha com imagens RGB, ponto, R, Red, G, Green, B, Blue, os três canais, vermelho, azul e verde. Você pode misturar esses canais aqui, né? Inverter cores, posterize, destaca tons escuros, press hold também, um mapa gradiente. Essa aula aqui vai ser legal, que eu vou explicar sobre o Gradient Map, fazendo planetas, e Selective Color, selecionar uma cor da imagem e modificá-la. Alguns aqui, como Solid Color, Gradient Pattern, não aparecem aqui nesta aba Adjustments, só as principais. Esta aba nada mais é do que atalhos aqui para os layers de ajuste. Estas opções como brilho e contraste, levels, curves, vários outros, existem todos aqui na aba Image, no menu aqui, Image, Adjustments. Tem Levels, Vibrance, Hull Saturation, Black and White, Photo Filter, Invert, Posterize, Threshold, Gradient Map, Selective Color, tudo que tem aqui. Qual a diferença? Simples. Um ajuste de Levels, por exemplo, os níveis. Ctrl L, a tecla de atalho. Fiz por aqui, pelo menu Image. Se eu ajustar aqui, por exemplo, os Highlights. Aqui, este ponto aqui é o histograma mostrado. Você percebe que o histograma está desta forma. Perceba agora o histograma com a imagem neste ponto. Eu vou clicar aqui. Este ponto representa as sombras, ou seja, os tons mais escuros, mais pretos que tem na imagem. O do meio representa o tom médio, os midtones, os tons de cinza da imagem. Tons neutros. E o branco, é claro, os highlights, os brilhos fortes, por exemplo, aqui, ó, brilho em branco, os brancos, as partes mais claras. Aqui é um highlight grande da imagem. Então, os highlights, ó, por exemplo, aqui, clico, arrasto, ele clareia bem a imagem. Tom médio aqui, ó. Ou se eu clicasse no de sombras e arrastasse para o outro lado, ele ia escurecer bastante a imagem. Né? Por exemplo, fiz um ajuste brutal assim, desta forma na imagem. Ok. Aí vou fazer um outro.
vou tirar um pouco as cores, está muito saturado, vou por aqui, de novo, Image Adjustment, Hue Saturation, controle de tom e saturação. Hue Saturation, eu diminuo aqui a saturação da imagem, as cores, aí fica desta forma. Tem um efeito interessante, ó. Parece que ficou como um desenho, né? Aí beleza. Aí eu olho assim agora, cliquei no OK, eu olho e falo, poxa, mas eu podia ter clareado menos aqui para mostrar mais detalhes aqui. Aí vou lá de novo, Image Adjustment Levels. Repare o histograma agora, está bem diferente, porque foi modificada a imagem e agora você tem o ajuste de tudo isso, junto com o Hue Saturation e o Levels também. Você não tem mais o passo inicial para voltar, você só tem o ajuste a partir deste ponto. Agora eu posso escurecer deste ponto. Se eu quiser clarear a imagem, não vai mais clarear, vai clarear, lógico, mas não para ficar do jeito que estava o ponto inicial como eu fiz. Eu poderia diminuir ali. Aí fica diferente o efeito. Isso é conhecido como ajuste destrutivo, porque você destruiu mesmo a imagem. Não acontece isso com os layers de ajuste. Cancelar aqui e vou pressionar a tecla F12. A tecla F12 é este comando aqui no menu File, Revert, F12. Você clica ou aperta o F12, volta a sua imagem ao estado inicial quando você abriu a imagem no Photoshop, para reverter todo o processo, todas as mudanças que você fez na imagem. E agora, o mesmo esquema eu vou fazer aqui, só que usando o layer de ajuste. Tanto eu posso selecionar o layer de ajuste por aqui, ou pela caixa aqui, flutuante de atalhos nova do Photoshop CS4. Vou selecionar aqui a opção Levels. Você passa o mouse em cima, você lê aqui o que representa cada um. Levels aqui, dá um clique. Caixa de Levels. Agora está aqui, ó, a configuração, não abre mais como um pop-up aqui, para que eu configure. Eu clico aqui nesta opção, expande aqui esta caixa, fica maior para que eu veja aqui. Ó. Agora, o mesmo ajuste que eu fiz, clareei bem, aí depois escureci a imagem, aí vou aplicar outro efeito, que no caso foi o Hue Saturation, o controle de tons e saturação da imagem. Então eu volto aqui, ó, clico na setinha para voltar, agora Hue Saturation, e agora eu retiro a saturação, mesmo esquema que eu fiz, fica até aquele efeito legal, fica parecendo que a imagem foi desenhada, ó. Efeito legal. Só que a mesma coisa eu falo, nossa, se eu tivesse clareado menos essa parte aqui. Agora eu volto aqui para o layer de levels, ó, dou um clique aqui, eu tenho o controle de novo, mostra, é claro, o jeito atual da imagem, mas sem o que foi alterado aqui no Hue. Ó, eu posso tirar a visualização. Então, exatamente eu estou arrumando isto da imagem, o jeito que a imagem está, não o outro efeito que foi aplicado em cima. Eu tenho como voltar ao zero este ajuste. Aqui, ó, esta opção aqui de resetar, ó, eu clico, então reset, ó, a imagem está original. Tanto que se eu tirar o layer de ajuste aqui, ó, nada foi feito. Então, se eu volto do Hue Saturation, só isso foi feito, ó, tirou a saturação da imagem. Agora eu volto aqui no Levels, configuro o Levels, eu voltei a visualização apenas do Hue Saturation. Aí eu configuro do jeito que eu quero. Então, uma clareada aqui, escureço, olha, escureço muito. Então, aí eu falo, nossa, agora se fosse um pouquinho mais saturado estava bom. Volto lá de novo, ajusto o controle e olha aí a imagem do jeito que ficou. Comparando o Alt pressionado, eu dou um clique aqui no thumbnail de visualização desse layer aqui. Olha a imagem do jeito que era. Dou um clique aqui. Olha a imagem do jeito que ficou. Bem interessante até o efeito, né? Coisa simples aqui de ajuste. E a imagem original está aqui, sem mexer, intacta, somente com os layers de ajuste. E eu posso configurar a hora que eu bem entender. Mesmo que eu faça outros processos, eu posso voltar para o primeiro aqui, no caso foi o Levels, e ajustar. Na próxima aula, eu vou tirar esta sombra aqui. Vou começar do zero de novo aqui. Eu vou tirar aqui esta sombra e fazer com que fique tudo claro aqui, como se fosse sol, através dos layers de ajuste. Até o próximo vídeo.